Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, irmãos e irmãs. Na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sempre uma alegria poder estar aqui e compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, onde nós leremos no capítulo 11. A partir do primeiro verso, e assim, o texto vai do primeiro verso ao verso 44. Nós não vamos ler todos os versos, vamos ler versos destacados desse trecho. Então eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que eu possa ir indicando os versos que nós vamos ler e você possa ir acompanhando na sua Bíblia, ok? Evangelho de João, capítulo 11, primeiro verso, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora vá comigo para o verso de número 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Agora o verso 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Verso 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz?
Veja, enquanto você está aqui, participando desse culto, ouvindo esta palavra, alguma coisa está acontecendo em algum lugar, algo que você desconhece, algo que você sequer imagina, mas que um dia alcançará a sua biografia, interferirá na sua história e mudará a sua trajetória. Você consegue entender isso? Vou dar um exemplo. Quando eu era jovem, adolescente para jovem, morava em São Paulo, trabalhava numa agência do Banco do Brasil, onde eu pretendia continuar trabalhando já adulto, para poder fazer o meu curso de publicidade e propaganda, que era um sonho de adolescente, e finalmente atuar nessa área, morando ainda em São Paulo. Determinada altura dessa minha trajetória, as coisas começaram a mudar radicalmente. O Banco do Brasil, que fazia concursos internos para os menores todos os anos, mas só podiam participar os menores que tivessem 17 anos, naquele ano em que eu tinha 17 anos, não fez o concurso. 4 anos que eu estive ali dentro, o único ano em que o concurso não aconteceu foi o ano em que eu poderia prestar. Para não ficar por aí, meus pais, que moraram a vida inteira em São Paulo, nos criaram lá, de repente, foram surpreendidos pela ideia de mudar para o interior. E vieram para Marília. E eu ainda permaneci em São Paulo por um tempo até terminar o meu contrato no banco. A faculdade que eu ia prestar e onde eu queria estudar já não estava mais no alcance da nossa família, ainda mais com todo mundo morando em outra cidade para onde eu teria que mudar também. E eu digo para você que foi uma das crises que eu vivi na minha juventude. Porque eu tinha sonhos tão claros, tão bem definidos, tão específicos, que eu via naquele momento que a minha história estava saindo totalmente do controle. Qual não foi minha surpresa ao chegar aqui, conhecer uma bela moça, loira, linda, conhecer uma igreja cheia da graça de Deus, avivada, eu que estava afastado da fé já havia um tempo, receber um chamado, fazer seminário, começar o pastorado, e de repente, tudo que eu imaginava que eu seria, deu lugar a tudo que eu nunca imaginei que aconteceria comigo. E se você me perguntar se eu voltaria atrás para mudar qualquer coisa, eu digo tranquilamente que não. Porque Deus estava escrevendo uma história para mim que era muito melhor do que a história que eu mesmo estava escrevendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto você vive a sua história achando que as coisas vão caminhar de determinado jeito, que você vai chegar a determinados pontos e viver determinadas experiências, Deus está escrevendo outra história. E um dia essa história que Deus está escrevendo vai cruzar com a sua. E vai mudar a sua radicalmente. A ponto de você olhar para trás e dizer, Senhor, eu jamais poderia imaginar, nem nos meus melhores sonhos, que o Senhor ainda ia fazer isso na minha vida. Pense, por exemplo, na vida de Moisés, que viveu 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto, e quando achou que sua vida caminhava para um desfecho deprimente, descobriu que desde a fundação do mundo, Deus tinha preparado um plano que o envolvia, que lhe considerava,
e que faria dele o maior líder que a humanidade conheceu depois de Jesus Cristo. Pense em Davi, que estava pastoreando as ovelhas do seu pai, em lugar que certamente não estava previsto, contemplado, fora do radar, fora do GPS, enquanto o profeta Samuel estava na sua casa, na casa de seu pai, conhecendo os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, para escolher entre eles um rei para Israel. Veja, Davi nem em casa estava quando Samuel esteve ali para escolher o novo rei de Israel. E à medida em que os filhos de Jessé foram passando diante de Samuel, e Deus não confirmava nenhum deles no coração de Samuel, e Samuel teve que perguntar para Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ao que Jessé disse: não, eu tenho um mais novo que está no campo pastoreando ovelhas. Samuel diz: mandem chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E quando Davi chegou, Samuel olhou e disse: este é ele. Davi não podia imaginar, enquanto pastoreava as ovelhas de seu pai, que Deus estava constituindo rei em Israel. Olhe na minha direção e deixa eu dizer algo para você. Você não faz ideia do que Deus tem preparado para você. Você sequer pode imaginar o que Deus tem preparado para você. Agora, esse caminho nem sempre é fácil. Esse caminho em que há uma história sendo escrita por Deus no andar de cima, e nós estamos vivendo a nossa história do jeito que nós a entendemos, do jeito que nós conseguimos compreendê-la no andar de baixo. Não é fácil a gente tirar os olhos do andar de baixo e colocar os olhos no andar de cima. Não é fácil a gente parar para pensar que, ainda que a história aqui no andar de baixo não esteja legal, há uma história sendo escrita no andar de cima, que faz todo sentido e fará toda a diferença. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque é assim que eu quero compreender com você a história que nós lemos. Que eu não sei se você percebeu, enquanto nós líamos, que há duas histórias paralelas caminhando juntas. Uma que está sendo escrita por Jesus, e outra que, ao que parece, está acontecendo lá em Betânia, aos olhos de Marta, Maria e envolvendo seu irmão Lázaro. Em Betânia tem uma história rolando, mas Jesus está vivendo, ao que parece, uma outra história, num outro contexto, tomando outras decisões, outros rumos, até que finalmente essas duas histórias se cruzam. E um milagre acontece. Porque quando a história que Deus está escrevendo invade a história que nós estamos lendo, milagres acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. O nosso Deus é um Deus de milagres. Quem diz amém para isso? E essa é uma das coisas que o Evangelho de João quer que você entenda, que o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu comentei pela manhã que, embora o texto que nós estudamos pela manhã foi outro, mas também no Evangelho de João, o Evangelho de João foi todo construído e estruturado em torno do número 7. Porque o número 7, na cultura judaica, é um número que indica plenitude, completude, totalidade. Alguma coisa que ocorre 7 vezes, ocorre plenamente. O texto que o pastor Hugo leu no começo, o pastor Guto leu no começo do culto, diz que os 7 Espíritos de Deus atuam. E você pensa, Deus não tem 7 Espíritos, de fato. É que o Espírito de Deus tem uma ação tão plena, tão completa, cabal,
que a Bíblia pode dizer, em termos figurados, metafóricos, que é como se fossem 7. Entende isso? É uma indicação de plenitude, de totalidade. Então o Evangelho de João se organiza em torno do número 7 para contar a história de Jesus a partir do número 7, como que dizendo o seguinte: se você conhecer 7 fatos, 7 histórias, 7 episódios, 7 milagres de Jesus, isso já será suficiente para que você creia nele. E se você não conseguir crer com o 7, não adianta eu contar o 8º. Entendeu? Eu vou te contar 7 milagres que Jesus fez. Se você não crer, não adianta eu te contar o 8º. Não é uma questão de quantidade de relatos, é uma questão da qualidade do coração. Então, por exemplo, no Evangelho de João você vai ler 7 milagres que Jesus fez. O próprio Evangelho vai dizer: Jesus fez muitos outros milagres, e se todos fossem escritos em livros, lá no capítulo 20, não haveria livros no mundo inteiro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Milagres que Jesus fez no Evangelho de João: transformação da água em vinho, no capítulo 2. Depois, no capítulo 4, a cura do filho de um oficial. Capítulo 5, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Capítulo 6, a multiplicação dos pães. E, na sequência, a caminhada sobre as águas. No capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Foi o texto que nós estudamos pela manhã. E, finalmente, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Como que o milagre final, o ápice, o auge, a ressurreição de Lázaro. Também no Evangelho de João você vai encontrar 7 histórias sobre encontros que Jesus teve, que eu chamo de encontros didáticos. Por quê? Porque não são encontros de milagre, mas são encontros transformadores. O milagre não está em alterar as circunstâncias naturais, mas em fazer algo no coração de alguém. Por exemplo, no capítulo 1, o encontro com Natanael. No capítulo 3, o encontro com Nicodemos. No capítulo 4, o encontro com a mulher samaritana. No capítulo 8, aquele encontro extraordinário com aquela mulher acusada de adultério, a quem os religiosos queriam apedrejar. Encontro espetacular. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Depois do capítulo 12, um encontro que envolve as irmãs de Lázaro. Quando Maria se aproxima por trás de Jesus, lava seus pés com suas lágrimas e os enxuga com os seus cabelos, derrama um perfume sobre ele. Depois do 6º encontro, no capítulo 13, o lava-pés. Que encontro poderoso! Jesus tirou suas vestes, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E o último encontro, talvez o mais emblemático de todo o Evangelho, porque é um encontro de restauração, o encontro com Pedro, pós-ressurreição, no capítulo 21. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para dar a Pedro a oportunidade de superar as negações que também aconteceram 3 vezes. Mas também tem uma outra ocorrência de número 7 no Evangelho de João que é extraordinária. São os 7 eu sou de Jesus, em que ele usa alguma metáfora, alguma ilustração para falar de si mesmo. Por exemplo, no contexto da multiplicação dos pães, ele diz: eu sou o pão da vida. No contexto da cura do cego de nascença, ele diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10 do Evangelho de João, ele diz primeiro: eu sou o bom pastor. E também ele diz: eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 11 que nós lemos, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E finalmente no capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Que coisa extraordinária. O texto que nós lemos é uma narrativa de milagre e é um dos 7 eu sou
do Evangelho de João. É um texto fundamental, porque ele quer nos ensinar que não há limites para Deus, que para Deus não há impossíveis. Mas às vezes na nossa história, nesse andar de baixo, como as coisas estão caminhando, acontecendo, isso não está claro para nós. Há uma outra história acontecendo. E fé significa entender essas duas histórias. Aquela que eu acho que eu estou protagonizando e aquela que Deus está protagonizando em meu favor. E esse texto nos ensina algumas lições que eu quero compartilhar com você. Primeira, que a história humana vai ser marcada pela carência. Diga carência. Enquanto a história divina é marcada pelo amor. Diga amor. Como que começa a história em Betânia? Lázaro fica doente. E doença grave. A ponto das irmãs de Lázaro mandarem chamar Jesus. Quando a doença é simples, a gente não incomoda as pessoas. Quer dizer, só mães de filho, bebê, sobretudo primeiro filho, incomodam todo mundo com doença simples. Doutor, meu filho espirrou. 3 horas da manhã, ligando na casa do médico. Doutor, a mãozinha dele está mole. Doutor, eu fico ouvindo ele à noite, faz um barulhinho, é normal. Tirando isso, ninguém incomoda ninguém com coisa simples. Está com dor de cabeça? Você toma lá uma cibalena. Vai deitar e espera. Está com dor de estômago? Toma um Sonrisal. Vai deitar e espera. Você começa a se preocupar à medida em que não passa. Agrava, piora. Vai se juntando a outros sintomas. E aí finalmente você procura um médico. Faz uma consulta. É só quando a palavra do médico leva você a algum desespero, a algum medo, a alguma sensação de que a coisa é muito mais grave do que a sua perspectiva inicial sugeria, que você começa a lembrar de Deus. Claro que há pessoas que já oram a Deus quando a dor de cabeça aparece. Mas a gente vai clamar mesmo quando a coisa fica mais grave. Para Jesus ser procurado por Marta e Maria, é porque Lázaro tinha ficado muito grave. Deus diz isso. Lázaro adoeceu. E finalmente a doença o levou à morte. Essa é a história de baixo. Uma história de fragilidade, fraqueza, vulnerabilidade, carência. Por que carência? Por que eu estou usando a palavra carência? Porque carência fala de necessidade, de demanda, de súplica, de clamor. Uma pessoa carente é uma pessoa que precisa de algo. Uma pessoa carente é uma pessoa demandante. As carências podem ser emocionais, físicas, financeiras, relacionais. Se você olhar para a sua vida agora, você vai reconhecer em algum ponto uma carência. Todos nós temos uma falta que se impõe em alguma cena da nossa vida. Às vezes em casa está tudo bem, mas no trabalho está um caos. Às vezes financeiramente está tudo bem, mas o corpo está doente. Ou falta saúde, ou falta dinheiro, ou falta amor, ou falta esperança, ou falta alegria. Há pessoas que têm tudo materialmente falando, mas não têm paz. Conta-se que Alexandre o Grande, quando estava para morrer, pediu que todos os seus bens fossem espalhados pelo caminho do seu trajeto fúnebre. Ao que perguntaram por que ele queria fazer isso, e ele disse, para que todos saibam que todo o dinheiro que eu tenho
Não salvou a minha vida e nem vai comigo. Conta-se que certa rainha da Inglaterra, no leito de morte, disse: todo o meu reino, por mais alguns anos de vida. Ninguém tem tudo. Às vezes a gente olha para uma pessoa e acha que ela tem tudo, mas ninguém tem tudo. Quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é sobre ter tudo, é sobre estar satisfeito com o que se tem. Porque ninguém tem tudo. O homem mais poderoso, mais rico, mais sábio, segundo a Bíblia Sagrada, foi Salomão. E Salomão não tinha de tudo. E as suas carências, as suas lacunas, os seus vazios acabaram levando a afastar-se de Deus. E a ser o rei mais traumático que Israel teve. Veja, o mais sábio e o mais traumático. Porque foi por causa de Salomão que Deus dividiu o reino de Israel. E só não o dividiu durante a vida de Salomão porque diz: amor a teu pai Davi, que eu não vou dividir o reino na tua vida. Mas teus filhos reinarão num reino dividido. Por quê? Porque ninguém tem tudo. E uma das coisas mais importantes da vida é a gente entender que a falta vai estar sempre lá. O Senhor é meu pastor e nada me falta é uma declaração de fé e contentamento, não de posse. Não é sobre estar de posse de tudo que se quer, é sobre agradecer tudo que se tem, porque Deus é fiel e não deixa que me falte aquilo que realmente eu preciso. Carência, ser humano é carência pura. Sempre pedindo, demandando algo. Demandando ser amado, demandando ser valorizado, demandando ser reconhecido. Agora, enquanto Lázaro está doente, Marta e Maria estão desesperadas e as coisas estão terríveis em Betânia, Jesus está em Jerusalém, recebe a notícia e a Bíblia Sagrada faz questão de dizer: Jesus amava Lázaro. Olha na minha direção. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Marta e Maria, suas irmãs. É como se a Bíblia estivesse querendo dizer o seguinte: vai acontecer tudo daqui para frente. Algumas coisas não ficarão claras num primeiro momento. Pessoas sofrerão. Mas não esqueçam em nenhum momento que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Deixa eu dizer para você nessa noite, eu não sei qual é a sua carência, qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor, como que está a sua vida. Eu preciso que você saiba nessa noite que Jesus ama você. A história que ele está escrevendo aqui no andar de cima é uma história que leva em conta esse amor de Deus por você. Porque o pior da nossa história aqui embaixo é essa sensação de que estamos sozinhos, que não há ninguém por nós, de que não somos amados, que a nossa vida não tem valor. Eu atendo pessoas que me dizem: se eu morrer, não farei falta. E assim, sabe o que é duro? É que é verdade. Porque, deixa eu dizer algo para você que talvez você não saiba. Isso aqui é uma novidade que eu li numa revista. Quando eu falo para as pessoas, elas ficam surpresas porque não acreditam. Olha só o que eu vou dizer aqui. O mundo já estava aqui antes de você aparecer. E deve continuar depois que você partir, entendeu? Quão necessário eu sou? Claro que se eu morrer, pessoas sentirão minha falta. Mas a vida segue. Uma vez uma irmã falou assim para mim: Marcelo, porque se eu morro... Eu olhei para ela e falei: irmã, se a senhora morre, todo mundo vive. E às vezes vive melhor, sabia? Pensei comigo, o marido é o primeiro que vive. Vive rápido.
6 meses já está vivendo. E só não começa antes porque os filhos falam, pai, a mãe nem esfriou. Já vive no velório já. Eu já fiz muito velório. Sabe a diferença, velório de homem e velório de mulher? Quando o homem morre, a mulher fica lá no lado do caixão dizendo, ô meu bem, o que vai ser de mim sem você? O que é que eu vou fazer sem você? Eu não vou mais cuidar de você. Não vou mais fazer aquela sopinha que você tanto gostava. Quando a mulher morre, o sujeito para do lado do caixão, olha para todo mundo e fala assim, e agora quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai ser de mim? Quem que vai fazer a sopinha que eu tanto gosto? Um olho fechado, outro aberto, chorando. Um dia, brincamos sobre isso em casa, Cristiane falou assim, amor, de verdade, se eu morrer, você vai casar de novo? Eu falei, depende. Ela falou, depende do quê? Eu falei, de quem estiver no velório. Não foi legal ter feito isso. Esse braço aqui prova. É duro a gente aceitar que nós não somos imprescindíveis. Há um livro de sucesso que tem um título que diz assim, você é insubstituível. Não é verdade. Todos somos substituíveis. Eu tenho um livro que diz que você não é insubstituível, mas pode ser indispensável. É diferente. Gente que ninguém dispensa. Mas se um dia deixar de ser quem você deve ser, deixar de agregar como deve agregar, a própria vida fará a sua substituição. Só há um necessário, a filosofia dizia isso, só há um necessário, todo o resto é contingente, só Deus é necessário, tudo mais é contingente. A nossa história é uma história de carência, mas olha que coisa linda. Ainda que sejamos substituíveis, ainda que sejamos dispensáveis ocasionalmente, ainda que não tenhamos muito a oferecer, ainda que sejamos pecadores, ainda que não haja nenhum bem em nós, ainda que todos os nossos atos de justiça sejam como trapo imundo, há um Deus poderoso e bom que nos ama com amor eterno. Deus é amor. E você não pode se esquecer, em meio à sua história, aqui no andar de baixo, que você está lendo nesse momento e vendo com os olhos que você está vendo, não pode se esquecer que Deus ama você. Quem diz amém para isso? Segunda lição. A história humana, além de carência, também é uma história de frustração. Diga frustração. Mas a história divina é uma história de propósito. Diga propósito. Lázaro morre. E eu imagino que as irmãs de Lázaro fizeram esforços para que ele não morresse. A morte de Lázaro é uma ilustração, é um símbolo das muitas frustrações que nós vivemos ao longo da vida. Quem de nós nunca sepultou nada? A vida é marcada por sepultamentos. Eu e meus irmãos já sepultamos nossos avós, nossos pais. Mas também já sepultamos sonhos. Meu sonho de ser publicitário foi sepultado. De viver aquela vida que eu imaginava foi sepultado. Hoje eu digo glória a Deus por isso, mas naquele momento foi muito difícil enterrar. Foi muito difícil para as irmãs de Lázaro enterrarem Lázaro. É muito difícil abrir mão de uma conduta motivada, de um percurso motivado, de algo que a gente quer muito. Eu atendo uma mulher, como psicanalista, que foi deixada pelo esposo com um filho pequeno. E que sofrimento essa mulher viveu, que sofrimento. Tenho tentado ajudá-la a entender onde dói, porque toda dor é sobreposta, entende isso?
Às vezes uma dor que você sente hoje, ela se sobrepõe a uma dor de ontem. E aí fica mais doído ainda. Mas a dor de ter sido abandonado, eu não consigo tirar dela. E esses dias eu disse para ela, você precisa sepultar o seu casamento. E com isso eu não estou dizendo que você não pode crer que Deus pode ressuscitá-lo. Só estou dizendo que quando morre, você não deixa o cadáver na sala. Há pessoas aqui cujos sonhos, os interesses, as motivações morreram, mas o corpo está apodrecendo no sofá da sala. Sepultar é um ato de maturidade. Eu não queria que tivesse sido assim, eu não queria que tivesse acontecido assim, mas eu preciso pôr um ponto final. Senão eu fico remoendo. Senão eu fico lamentando indefinidamente. Senão eu fico procurando culpados por todos os lados. A frustração faz parte da vida. Faz parte do caráter natural da vida. Eu tenho um livro onde eu falo sobre frustrações e digo, a frustração faz parte do caráter natural da vida. Não há quem não passe por frustração e a frustração é importante na constituição do sujeito. Cria uma criança sem frustrá-la e a vida terá que frustrá-la e ela não saberá lidar com a vida. Por isso que a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma será vergonha de seu pai e tristeza de sua mãe. A nossa história é marcada por frustrações, irmãos. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus tem propósitos. Lázaro morreu lá em Betânia. Os discípulos estão com Jesus perguntando, e Lázaro? Porque depois de Jesus saber que Lázaro estava doente, ainda ficou mais 2 dias sem sair do lugar. Veja, são histórias paralelas. Betânia está pegando fogo e Jesus está de férias. Tranquilo, de boa. Você consegue imaginar você mandar um recado para alguém que você acha que ama você, seu pai, sua mãe, dizendo, ó, a coisa aqui está terrível. E a pessoa nem responder. 2 dias depois você manda a mensagem de novo e fala assim, escuta, você não viu minha mensagem? Fala, vi. E aí? Não, e aí? Nada. Estou aqui. Fazendo o quê? Não, tinha umas compras para fazer. Descansei um pouco. Fiz umas reuniões. O texto meio que sugere que Jesus foi indiferente ao chamado das irmãs de Lázaro. As irmãs ainda disseram, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Jesus ouviu a notícia e ficou 2 dias por ali, sem fazer nada. Quando ele finalmente chega em Betânia, Lázaro está enterrado há 4 dias. Mas quando os discípulos perguntam, e Lázaro? Jesus diz, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Aleluia. Você não faz ideia que a sua luta hoje vai redundar em louvor a Deus amanhã, porque Deus tem propósito nisso. Irmãos, é só nós acompanharmos as histórias das personagens bíblicas. O que seria de José se não fosse vendido pelos irmãos? O que seria de Daniel se não fosse levado escravo para a Babilônia? Quem estava lendo a história de José, quando José chega na prisão, certamente deve ter pensado, coitado desse menino, a vida não tem sido boa para ele, como que ele está vivo ainda? No lugar dele eu tinha me matado. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. E tudo que José viveu conspirou em favor do propósito de Deus. Paulo estava preso e ele escreve uma carta aos Filipenses dizendo, não se incomodem com o fato de eu estar preso e nem se preocupem comigo,
porque o que tem me acontecido e as minhas cadeias têm cooperado para o avanço do Evangelho, de modo que até a guarda de César já sabe quem é Jesus e que ele ressuscitou dentre os mortos. Eu estou preso por propósito. Irmão, isso é muito difícil de entender. Eu não peço que você entenda que a sua luta tem propósito. Eu peço que você creia. Porque o que você está passando tem propósito. Frustrações têm propósito. Os nãos de Deus têm propósito. Quem pode dizer amém para isso? Terceira lição. Andar de baixo. Uma história marcada pela melancolia. Diga melancolia. Andar de cima. A autoridade. Diga autoridade. Jesus finalmente vai para Betânia. Lázaro já está enterrado 4 dias. Tem gente que nem lembra mais o que aconteceu. Jesus chega. Jesus chega e as irmãs vêm dizer para ele algo muito interessante. As duas dizem isso. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Por que eu estou falando em melancolia? Há muitos anos eu digo que há 2 maneiras deletérias, não saudáveis, complexas, complicadas e difíceis da gente lidar com o passado. De um lado a nostalgia e de outro a melancolia. Qual que é a diferença? Nostalgia é saudade daquilo que já foi. Quem que é o nostálgico? É aquele que tem saudade de um recorte da sua vida, que ele considera a época mais feliz de todas. Tinha uma personagem de televisão que dizia assim, quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Alguém lembra disso? Só os idosos. Nostalgia. Você reconhece um nostálgico que ele tem uma frase típica e preferencial. A frase típica preferencial do nostálgico é, na minha época. Que época, irmão? Dia desses um paciente meu de 30 anos falou assim, não, porque na minha época, eu falei, que época, menino? 30 anos na minha época? Que maluquice é essa? Eu posso falar na época da minha bisavó, na época de D. Pedro I, na época de Moisés, não na minha, a minha ainda está em andamento. Essa é a minha época. Mas por que o nostálgico fala na minha época? Porque ele fez um recorte na história dele e disse, esse é o melhor da vida, foi aqui que eu fui feliz. Eu era feliz e não sabia. Tem muito nostálgico aqui. Mas pior do que o nostálgico é o melancólico. Porque se nostalgia é saudade daquilo que já foi, melancolia é saudade daquilo que nunca foi. O melancólico é aquele que diz, se eu tivesse. Se eu tivesse ouvido minha mãe. Se eu tivesse ouvido meu pai. Se eu tivesse feito outra coisa. Se eu tivesse continuado a faculdade. Se eu não tivesse casado. Uma vez atendi, como psicanalista, uma mulher que falou assim, o meu maior arrependimento, e eu penso nisso todo dia, é ter casado. Eu falei, e a senhora é separada? Ela falou, não, sou casado ainda. Eu falei, há quanto tempo? Ela falou, 25 anos. Eu falei, gente, 25 anos perguntando a mesma coisa. Isso é melancolia pura. Essa fantasia, se eu tivesse pego outra linha, entendeu? Como seria a minha vida hoje se eu tivesse saído por outra porta? Eu falo que o melancólico é uma pessoa que entrou numa livraria, olhou os livros, pegou um livro, folheou o livro, gostou do livro, foi no caixa, pagou o livro, foi para casa, leu o livro com a sensação que devia ter pego o outro livro que ficou lá. Uma coisa que melancólico gosta de pensar é como seria se ele voltasse no tempo. Já pensou isso alguma vez? Eu atendi um homem uma vez, 60 anos de idade, 60 anos. Falou assim, Marcelo, meu sonho
era voltar aos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Eu falei, irmão, ia ser uma tragédia. Ele falou, por quê? Eu falei, bom, primeiro eu acho que você ia apanhar dos seus amigos. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você é chato. Você tem 60 anos, não gosta da vida, quer voltar aos 18 com essa cabeça? Ninguém vai te aturar. Mas pior não é isso. O pior é que você acha que vai corrigir tudo. E a chance de você piorar é maior. Você sabe que existem infinitas chances de uma coisa dar errada e uma só de dar certo. Chesterton, no livro Ortodoxia, diz isso. Você tem um jeito de pôr o lápis em pé. Todos os outros jeitos são para ele cair. O que você volta no tempo, mexe e piora? Ah, nesse dia que eu saí para a direita, eu vou sair para a esquerda. Sai, é atropelado e morre. Quantas vezes tem que voltar para dar certo? Você fez um arroz, salgou demais. Já não consegue consertar? Ah, põe uma batata. Aí vem aquele arroz para a mesa, salgado e com a batata dentro. Não consegue corrigir o arroz, vai corrigir a história. Isso é melancolia pura. As irmãs de Lázaro estavam melancólicas, porque a melancolia é da nossa natureza. Essa fantasia, como seria a minha vida se tudo tivesse sido diferente? Sabe como que Jesus quebra a melancolia das meninas? A autoridade. Por que autoridade? Porque a melancolia só é vencida quando nós tomamos a decisão de começar a colocar a vida no eixo da vontade de Deus. Porque veja, daqui para trás, eu não mudo nada. Mas daqui para frente, pode ser do jeito que Deus quiser que seja, aleluia. Você entende a força disso? Você não consegue mudar a ruptura lá de trás, a perda lá de trás, a dor lá de trás. Não consegue. Eu não consigo mais desfazer a cirurgia que eu fiz. Eu não consigo mais trazer de volta a frase que eu acabei de dizer. Mas a partir desse momento, pense nesse momento agora, ó. Eu posso ser quem Deus quiser que eu seja. Eu posso viver o que Deus quiser que eu viva. Eu posso experimentar o que Deus quiser que eu experimente. Então, Senhor, eis-me aqui. Daqui para trás nada muda, daqui para frente tudo está em aberto. Eu quero fazer a Tua vontade, porque eu tenho certeza que a minha história não chegou ao fim. Aleluia por isso. Daqui para frente. As meninas dizem, se o Senhor estivesse aqui, ele olha e diz assim, teu irmão vai ressuscitar. Aí elas dizem, no último dia, não. Eu sou a ressurreição e a vida, a autoridade. Tirem a pedra. E acordem. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A autoridade para mandar em nós, para fazer-nos olhar para o futuro, para nos lembrar que Ele está no controle de todas as coisas. Tirar a pedra não é fácil, porque o passado continua nos amarrando. Quando eu disse para minha paciente, se um dia Deus quiser restaurar seu casamento, você terá que tirar uma pedra. E você vai descobrir o quanto é difícil tirar uma pedra depois que você a colocou lá. É muito difícil resgatar um sonho depois que ele foi dado como morto. Mas o nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Olhe na minha direção. Não há o que Deus não possa restaurar na sua história. Não há. Tirem a pedra. Senhor, já cheira mal. Tirem a pedra.
O Deus que ressuscita mortos não pode mandar a pedra rolar sozinha? Um anjo não poderia rolar essa pedra? Na ressurreição de Cristo, um anjo rolou a pedra. É que tem coisas que são do andar de cima e tem coisas que são do andar de baixo. Naamã pode ser curado sem se banhar 7 vezes no Jordão? Pode, mas ele tem que se banhar 7 vezes no Jordão. O cego pode ser curado sem ir se lavar no tanque de Siloé? Pode, mas ele tem que se lavar no tanque de Siloé. Talvez antes de Deus fazer um milagre na sua vida, Ele vai te mandar tirar uma pedra do caminho. E você vai descobrir que é muito difícil tirar uma pedra que você mesmo colocou lá, para impedir que o cheiro ruim venha para fora, para impedir que a morte fique visível e aparente, para impedir que se tenha acesso àquilo que você quer esquecer. Eu não sei com quem que eu estou falando aqui agora, mas você sabe. E última lição. A história aqui de baixo é uma história de impossibilidades, limites, restrições. A história lá de cima é uma história de poder. Diga impossibilidades e poder. Quando Jesus disse tirem a pedra, as irmãs de Lázaro diziam assim: Senhor, já faz 4 dias. E aqui é o seguinte. A cultura religiosa judaica dizia que era uma crendice popular, ok? Uma crendice popular. Só que em Betânia essa crendice era mais ou menos disseminada, exatamente porque Betânia tinha uma posição muito influenciada pelas crendices daquela região. E a crendice dizia o seguinte: quando uma pessoa morre, o espírito dela fica 3 dias ali, circundando o corpo, procurando oportunidade de voltar. Mas no 4º dia já foi embora. Entendeu? No 4º dia já foi embora. Você entende por que Jesus espera o 4º dia? Porque todos nós somos como as irmãs de Lázaro e pensamos que até determinado ponto dá para fazer alguma coisa. A partir de determinado ponto não dá mais. Olha, enquanto eu estou aqui lutando, fazendo quimioterapia, fazendo todos os tratamentos, tomando as vitaminas, me alimentando direito, tem chance. Mas quando o médico falou que ao invés de regredir, avançou, agora está tudo perdido. Enquanto eu estava brigando com o cônjuge, tentando conciliar, fazendo tudo para dar certo, tinha chance. Mas agora que acabou, não tem mais volta. Enquanto meu filho estava na igreja, por mais que era rebelde, difícil, ainda tinha chance. Mas agora que ele está no mundo, agora que não volta mais mesmo. Enquanto eu devia isso, dava para pagar, mas agora é impagável. Todos nós fazemos esse tipo de raciocínio. Que até determinado ponto dá. A partir de determinado ponto não dá mais. E é quando a gente desiste. Deixa eu dizer algo para você. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Quando eu fui internado com a Covid, a primeira ressonância, o primeiro exame que eu fiz mais completo, deu 25% de comprometimento pulmonar. Passaram poucos dias, os exames deram 50% de comprometimento pulmonar. Os médicos disseram: é agora que a gente tem que te entubar e te salvar. Eu disse: não me entubem, porque eu vou reagir. Quando deu 70% de comprometimento, o médico disse para mim: agora nem te entubar a gente pode mais, porque a intubação já é perigosa nesse caso. Eu cheguei a 90% de comprometimento pulmonar. Os exames que eu fiz, os últimos exames que eu fiz, foram tomados por um médico, lá de Maringá, onde eu estava internado, que os enviou a São Paulo para um amigo dele, que é um dos grandes expoentes da pneumologia, ou
É isso mesmo, pneumologia. A teologia que é pneumatologia. Da pneumologia nacional e até internacional. Quando ele pegou meus exames, ele deu um feedback para o médico que os enviou, dizendo assim, não, porque esse morto, e esse morto, e esse morto, e falou de mim o tempo inteiro como se eu fosse um falecido. Aí o médico disse assim, não, ele está vivo. O médico falou, impossível. Foi a resposta do bambambam em pneumologia. Impossível. Os meus médicos mesmos disseram, até determinado ponto a gente achava que ia te salvar, depois de determinado ponto a gente já dava como certa a sua morte. Um dos médicos que me atenderam, filho de amigos meus muito queridos, chegou em casa dizendo, vamos orar pela Cristiane, porque o Marcelo está clinicamente em óbito. E eu estou aqui falando com vocês, irmãos, porque para Deus não há impossíveis. Não há um ponto a partir do qual Deus não possa fazer mais nada. Não importa se o casamento tem 30 anos e está fracassado, se você está separado, divorciado, se você acha que nunca mais vai se acertar, se a sua carreira naufragou, se a sua empresa faliu, não importa o que já aconteceu e que você já dá como definitivo. Deus é a ressurreição e a vida. Ele ressuscita mortos. Ele faz milagres. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Eu quero orar com pessoas que estão precisando de um milagre. E também quero orar com pessoas que já nem esperam mais por um milagre. As pessoas que precisam de um milagre eu vou chamar aqui na frente. Vou pedir para os pastores e presbíteros presentes me ajudarem para a gente orar. Você precisa de um milagre. Levante-se do seu lugar, venha aqui à frente. Se você puder se ajoelhar aqui, faça isso agora. Venha se ajoelhar aqui. Presbíteros e pastores estão aqui comigo para orar por você, impor as mãos sobre você. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você não puder se ajoelhar, fique em pé. Mas se você puder, se ajoelhe. Até que alguém ore por você. E aí, se você quiser, pode se levantar. Mas fique aqui, porque eu vou orar com você também no final. Venha aqui à frente se você está precisando de um milagre. Seja financeiro, seja profissional, seja na família, seja emocional, seja o que for. Agora, eu também quero orar e não vou chamar aqui à frente. Não vou. Também quero orar com você que já nem espera mais por um milagre. Você que anda abatido, abatida, desanimado, desanimada, melancólica. Ah, se tivesse sido diferente. Ah, se tivesse sido de outra forma. Ah, se eu não tivesse cometido os erros que eu cometi. Se você quiser, se não, não tem problema. Ajoelhe-se aí no seu lugar mesmo. Peça para Deus restaurar algo que está morto dentro de você. Porque às vezes a ressurreição começa dentro da gente, não fora. Peça para Ele incendiar o seu coração, como nós cantamos hoje aqui. Para que você saia daqui crendo que não há impossíveis para Deus. Isso não quer dizer que as coisas serão como eram. Talvez você tenha medo hoje de pedir algo para Deus, de orar, de clamar. Talvez você esteja com medo. Eu quero orar com você. No seu lugar, se você não quer se expor, fique sentado mesmo. Mas eu vou orar com você também. Em nome de Jesus, hoje é dia de nós começarmos a ler a história de cima. Porque essa história linda está sendo escrita por Deus e nos diz respeito a cada um de nós. Pai, nessa hora eu quero orar por essas pessoas que estão aqui à frente e por essas que estão nos seus lugares, clamando para que algo renasça em seus corações, para que algo seja revivido em suas almas, para que algo aconteça em seu interior. Tu sabes, Pai, as dores, as frustrações, as carências, os fracassos, as perdas, as tristezas. Meu Deus, Tu sabes tudo que nós passamos, tudo. Nada sobre nós Te é oculto. E nessa noite eu quero Te pedir, Pai,
por estes que ainda esperam um milagre enquanto Lázaro está doente, e por estes que já sepultaram Lázaro faz tempo. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que um milagre do Senhor pode mudar a nossa história. Em nome de Jesus, Pai, visita cada pessoa aqui à frente, trazendo fé, ânimo, ousadia, certeza. Cada pessoa no lugar agora, trazendo alívio, trazendo restauração, renovo. Tu sabes que há pessoas aqui precisando de um renovo, Pai. Renovo da tua parte, renovo espiritual, renovo emocional, renovo nos relacionamentos, renovo. O Senhor é a ressurreição e a vida, mas o Senhor também é aquele que faz novas todas as coisas. Para ti não há impossíveis em nenhuma das tuas promessas. Meu Deus, que essa noite seja uma noite de vitória na nossa vida, no nosso coração. Que a nossa história aqui no andar de baixo seja inundada e invadida por essa história do andar de cima, de modo que nós entendamos que nunca estivemos sós, que nunca fomos desamparados, que nunca fomos esquecidos, e que o Senhor ainda tem planos maravilhosos a nosso respeito. São planos de paz, diz a tua palavra, não de mal, para que tenhamos esperança e futuro. Aleluia. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar todos em pé e vamos louvar ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Marcelo, a Cris, obrigado pelo final de semana, muito obrigado por deixar Deus te usar na nossa vida. Só lembrando, gente, semana que vem então, no culto da manhã, nós temos a nossa assembleia extraordinária, com pauta única, exclusiva, bem específica. Então venha, você que é membro, professo, é seu dever, seu direito participar. Então venha domingo pela manhã para a gente fazer essa assembleia, amém? Povo de Deus, receber a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus e esse amor que nessa história do andar de cima nos acompanha, nos olha e tem propósito na nossa vida, e que a comunhão, o consolo, o fruto, os dons do Espírito Santo nos ajudem a caminhar aqui, entendendo todo esse plano espiritual e confiando nesse andar de cima, que zela por nós, que tem esses milagres para fazer na nossa história. Esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, te dê uma semana de vitória, em nome do Senhor.